Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Como é bom estarmos aqui nesse dia, celebrando ao nosso Senhor. E creio que os nossos irmãos já apresentaram isso com muita maestria, com muita espiritualidade. É impossível ser alguém salvo e não ser tocado pela cruz de Cristo. É impossível alguém que já teve um encontro com o Senhor não sentir nada quando se fala da cruz de Cristo. E nós aqui, nessa manhã, já iniciando a tarde, podemos ouvir inúmeras canções que exaltam a grandeza do nosso Senhor. E nós estamos aqui para testificar mais uma vez e para ratificar tudo que já foi cantado essa manhã. Porque nós estamos celebrando aqui um Cristo vivo. Aleluia. O texto que eu leria é completo e creio que eu não consigo acrescentar nada do que foi apresentado aqui. Apenas mencionar algumas coisas. Porque o texto que eu leria seria Marcos 16, do versículo 1 ao 8, que fala quando aquelas mulheres que foram até o sepulcro de Jesus, mulheres que não, segundo a lei da época, não podiam testemunhar em nenhum tipo de julgamento. E o Senhor mais uma vez vem para quebrar os paradigmas, e elas não apenas testemunhariam um julgamento, mas seriam as primeiras testemunhas da sua ressurreição. E não apenas isso, mas elas sairiam agora a anunciar a todos para dizer que ele estava vivo. Aleluia! Isso quer dizer o quê? Que aqueles que são esquecidos, eles são agora honrados por Deus. E que alguém aqui que talvez tenha entrado neste culto essa manhã, achando que é apenas mais um aqui no meio de todos que estão aqui. Não, você é alguém que está sendo visto por Ele, porque Ele é aquele que honra aquele que se sente esquecido. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui também o Senhor, Ele menciona uma palavra àquelas mulheres sobre um discípulo em especial. Ele disse: avisai aos discípulos, mas também avisem a Pedro, que eu vou adiante deles para a Galileia. Aleluia. Se ele dissesse apenas aos discípulos, Pedro estava incluído, mas ele sabia que de todos, Pedro era o mais ferido. Pedro estava caído, Pedro não se sentia digno, Pedro não se achava em condições de continuar servindo ao Senhor. Mas ali ele diz: avisem aos discípulos e a Pedro. Quando o Senhor menciona o nome de Pedro, Ele está dizendo: Pedro, você ainda faz parte dos meus planos. Pedro, não está acabado para você. Pedro, as portas continuam abertas do ministério para você. Eu estou indo adiante de vós para a Galileia. Aleluia. Se nós olharmos todos os 12 discípulos, os 12 apóstolos, somente um deles não era da Galileia, Judas, que a essa altura já havia tirado a sua própria vida. E aqui avisem a eles que eu estou indo para a Galileia. Todos eram da Galileia. Um ambiente comum, um ambiente normal. Mas nós muitas vezes não imaginamos que um ambiente comum é o ambiente que o Senhor marcou para ter um reencontro conosco. Para alguns pode ser o trabalho, para outros pode ser a escola, para outros pode ser a universidade, para outros pode ser a sua empresa, e para muitos pode ser a igreja, pode ser essa manhã. Um ambiente comum, um ambiente normal, um ambiente que eu estou acostumado a estar toda semana, todas as reuniões, e muitas vezes eu não entendo que às vezes nesse mesmo lugar que eu estou acostumado e que é comum para mim, é o lugar que Ele marca o reencontro comigo. Aleluia! E talvez alguém que essa manhã entrou aqui e ainda não entendeu o propósito de Deus, o propósito de tudo isso, é porque Ele vive, e porque Ele te ama, e porque Ele te ama, Ele preparou tudo isso para você aqui nessa manhã. Desde o início de tudo, Ele já era, Ele já existia. Bendito seja o nome do Senhor. No princípio de todas as coisas, Ele estava ali preparando um plano perfeito para nós. Tudo apontava para Ele. A arca que Noé construiu era Ele. Aquele que estiver nele está salvo. Bendito seja o nome do Senhor. O tabernáculo era um símbolo dele. A arca da aliança era a presença dele no meio do povo.
novo. Assim sucessivamente, todas as profecias apontavam para ele. Isaías, talvez a mais bela de todas, quando ele vai dizer: o povo que vivia em trevas viu brilhar a luz, e aqueles que habitavam na região da sombra e da morte viram raiar a luz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando olhamos em nossa Bíblia, aquela página em branco que separa o Antigo do Novo Testamento, para nós é apenas uma página comum, mas a história conta que são 400 anos de silêncio, sem uma palavra de Deus, sem uma profecia, sem uma direção, até que o Senhor levanta um pregador incomum, com uma mensagem incomum, num lugar incomum, usando vestes incomuns e com uma palavra incomum, dizendo: aleluia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A autoridade de João Batista era tamanha que as pessoas diziam: tu és o Messias. Ele disse: não, eu não sou o Messias. Vem alguém depois de mim que é muito maior do que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Aleluia. E ele vai dizendo mais ainda: eis que o machado está posto à raiz das árvores, aquele que não der fruto será arrancado e será lançado no fogo. Mas até que chega o grande dia em que o Senhor Jesus entra na fila do batismo, o dia especial, o dia do grande testemunho de Deus a respeito do seu próprio Filho. E quando Jesus entra naquela fila, quando João Batista enxerga o Filho de Deus, ele começa a testemunhar a todos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Imediatamente o próprio Pai, agora em uma figura especial, onde Pai, Filho e Espírito aparecem na mesma cena, o Espírito Santo desce em uma forma de pomba sobre Cristo, e dos céus vem a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia Jesus se preocupou com o que as pessoas falavam a respeito dele, porque ele dizia: quem os homens dizem que eu sou? E eles começam a dizer: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ou um dos profetas. Mas Jesus olha para eles e diz: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, os irmãos conhecem, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque não importa o que Jesus é para o mundo, o que importa é o que ele significa para nós. É como nós expressamos quem Jesus é para nós. E para nós é muito fácil dizer quem é Jesus. Ele é aquele que criou o mundo, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo vivo que desceu do céu, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é a porta das ovelhas, ele é o grande pastor, ele é o grande médico, ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é o perdoador daquele que se arrepende, ele é o Salvador crucificado, ele é aquele que morreu em nosso lugar, como vimos nessa manhã. Com tanta maestria, com tanta beleza, podemos aqui sentir o mínimo daquilo que Jesus sofreu. Porque as imagens, as cenas, os filmes não podem transmitir a realidade do que ocorreu naquele dia. Mas tudo o que precisamos saber é que tudo aquilo foi por mim e foi por você. Aleluia! Nós sabemos que hoje é o primeiro dia da semana, e agora no tempo da graça não tem mais um dia específico, porque o sábado só era sinal dele. Ele queria dizer que ele é o nosso
descanso. Bendito seja o seu nome. É no primeiro dia que ele ressuscita, é no primeiro dia que os discípulos se reúnem, é no primeiro dia que nós estamos aqui, porque agora no tempo da graça não tem mais dia certo, é domingo, é segunda, é terça, é quarta. Ele derrama a sua graça sobre a sua igreja, e aqui ele está entre nós. E se ele não tivesse ressuscitado, não estaríamos aqui. E porque ele está vivo, nós sentimos a sua presença. E porque ele está vivo, nós cantamos aqui, ele caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós somos um desses castiçais aqui essa manhã. E nós cremos pela palavra de Deus que ele está caminhando em nosso meio. E que se alguém aqui nesta manhã, distante do caminho do Senhor, a sua oportunidade é essa, de você relembrar. Eu sempre ouvi meus pais na fé dizerem de que o maior medo de um desviado é que Jesus volte, porque ele sabe que Jesus vai voltar. Ele sabe que ele vai voltar, e por isso ele vive o tempo inteiro com medo. É como alguém que dirige sem carteira de habilitação. Parece que eles sempre descobrem quem é que está sem habilitação. Não é verdade? Normalmente quando a gente tira a carteira, a gente quer separado, quer para dar aquela carteirada bonita. E eu me lembro, pastor Messias, confessando um pecado aqui. Eu dirigi uns 6 anos sem carteira no Brasil. Acho que eu troquei de carro, já estava no 3º carro e não tinha carteira. Um belo dia, a Silvana grávida da Eduarda. A Blitz me parou e eu acho que ele já sabia, deve ter algum sinal que aponta. Ele me parou, os irmãos já sabem como é que o negócio funciona. E ele disse: e aí, o que é que o senhor vai fazer? Eu falei: eu não sei de nada, é o senhor que está fazendo. Minha esposa está grávida, eu saí apressado, então fui no hospital com ela, era alarme falso. Estou voltando para casa, tenho que voltar para o trabalho. É o senhor que decide, se quiser levar meu carro, leve. Eu sou crente. Foi lá, me liberou. Depois de um tempo, eu já tinha iniciado o processo, ele me liberou. E aí, depois que eu peguei minha habilitação, disse: agora eu quero ver me pararem. Nunca me pararam. Pararam inúmeras vezes sem ela. E às vezes alguém que caminha dessa maneira está sem a graça de Deus, sem a presença de Deus. Você está perdido. Você precisa mais do que nunca aceitar o sacrifício de Jesus por você. Aceite, aleluia. É Ele quem te aceita do jeito que você é. É Ele que te recebe da maneira que você está. Venha, porque Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor, aleluia. Paulo, ele menciona de uma maneira maravilhosa em Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, mediante ao qual, ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte. Glória a Deus.